Você sabe a diferença da carteira de trabalho e do registro do empregador? Você sabia que os artigos que tratam da CTPS, da Carteira de Trabalho e Previdência Social, foram alterados recentemente? Nesse vídeo eu vou deixar tudo mastigadinho para você entender o que era a carteira de trabalho, o que é a carteira hoje digital e o registro do empregador. Fiz um resuminho aqui e vou passar em 1 minuto para vocês. Todos os dias um vídeo novo aqui no canal para a gente dividir assuntos da área trabalhista comigo, Henrique Corrêa. Se você não é inscrito, inscreva, para você não ficar desatualizado. A carteira de trabalho, pessoal, até pouco tempo atrás era um documento de identificação, era um livrinho azulzinho. Isso não existe mais. Veio a Lei da Liberdade Econômica em 2019, já no governo Bolsonaro, com o sentido de desburocratizar, né, essa área. E essa lei foi interessante, né, porque tirou aquela carteira de trabalho antiga, que era um livrinho escrito à mão, para um aplicativo. Hoje a carteira de trabalho está aqui, ó, CTPS digital. Não existe mais carteira de trabalho impressa, não sei as antigas, obviamente. As novas são todas digitais, é um aplicativo, CTPS digital. Tem as informações que continuam obrigatórias, ela é um documento obrigatório de todos os empregados. Caso não tenha esse documento obrigatório, a empresa será autuada. Henrique, se ele não tem carteira de trabalho, quer dizer que ele não é empregado? Não, quer dizer que ele vai ter que comprovar o vínculo empregatício. A carteira de trabalho não há mais a necessidade de comprovação, porque ele já está registrado, tá bom? Então a CTPS é um documento obrigatório. Hoje ela é um aplicativo. Antes você chegava, pegava a carteira de trabalho, ela servia como um documento de identificação numa casa noturna para você entrar e se identificar num concurso público. Hoje não serve mais como documento de identificação. Hoje é tudo pelo CPF, tá? Então, essa lei de desburocratização, ela mudou isso, né? Henrique, e as anotações que são feitas na carteira? Hoje, como as anotações são digitais, elas são lançadas no e-social, que é um sistema de coleta de dados da empresa com o governo, elas são preenchidas meio que automaticamente, por tabelas. Mas o valor de anotações da CTPS, pessoal, são em regra verdadeiras. O que é isso? A empresa lança lá que ele ganha R$3.000 na função X. Isso quer dizer que há uma presunção relativa que esteja correto, mas cabe prova em contrário. Tem uma súmula do TST que é clássica, antiga, né, da minha época lá, é a súmula número 12, vou repetir. Súmula número 12 fala assim: o valor de anotação na carteira de trabalho gera uma presunção relativa de veracidade, que cabe prova em contrário. Né? Então, está escrito que ele ganhava 3.000, mas ele comprova que ganhava 5. Era depositado lá para fraudar o fisco, né? Fraudar direitos sociais. Então, é o pagamento por fora. Se ele conseguiu comprovar, mas estava escrito na carteira, cabe prova em contrário. Pessoal, se você tem algum livro meu, né, eu coloco sempre os impactos das novas leis. Essa é uma lei relativamente recente, né, alterou diversos dispositivos, né, a Lei de Liberdade Econômica alterou o artigo 13 da CLT, o artigo 14 da CLT, 15, 16, o número 40 e alterou mais alguns artigos. Se você tiver algum livro meu, tá tudo detalhado lá. E qual é o prazo que o empregado precisa ter a sua carteira anotada? 5 dias. Antes o prazo era muito curtinho, vou falar com outro tom de voz. Antes o prazo era muito curtinho, era de 48 horas. Agora, 5 dias, e aí ele tem que ser registrado na CTPS com o salário, a função e os demais dados obrigatórios que devem conter, tá bom? Não se esqueça disso. A partir do momento que ele foi registrado, aí vai colocar férias, vai colocar... O empregado tem no aplicativo 48 horas para ter acesso, tá bom? Então, esse prazo de 5 dias úteis para proceder à anotação da CTPS do trabalhador é muito importante para quem vai prestar
concurso. E o prazo do empregado ter ciência de 48 horas. Anotações desabonadoras, era muito comum registrar ali uma advertência, que ele foi dispensado por justa causa, o que manchava a vida profissional desse empregado. A anotação desabonadora ela é vedada, tem várias consequências, né? E tá lá, né, que não cabe nenhum tipo de anotação que prejudique a vida desse empregado no futuro, tá bom? Vimos aqui um apanhado da CTPS que mudou de um livrinho, de um documento de identificação para um aplicativo. E o que é registro do empregado ou registro do empregador, né? Antes era um caderno assim que ficava a fotinha do empregado. Agora, pessoal, pode ser meio digital ou pode ser até mesmo esse caderno. O registro é a informação que a empresa tem que ter do seu José, da dona Maria, dos seus empregados. Quando eles são de férias, quanto ele ganha, se sofreu algum tipo de acidente, se teve aumento salarial, toda a vida funcional, toda a vida como empregado naquela empresa. Então o auditor fiscal do trabalho chega e fala, eu quero o livro de registro. Tá? Então é um documento obrigatório que a empresa tem que ter daqueles empregados. E agora a CTPS foi alterada para prever multas maiores, né? E a própria CLT prevê lá multa de R$3.000 por ausência desse registro, né? Então lembre-se que as multas foram alteradas para coibir, dificultar que a empresa deixe esses documentos obrigatórios. A CTPS é um documento obrigatório do empregado e o registro do empregado, ou registro para ficar dentro da empresa, é um documento que o empregador tem que ter. Não se esqueça disso. Eu colocava, né, num quadrinho lá dos artigos 13 até o 40, CTPS. O artigo 41 trata do registro, se você quiser anotar aí. Se você ainda não viu o vídeo sobre anotações desabonadoras, se você ainda não viu o vídeo sobre a carta de recomendação quando o empregado sai, se ela é obrigatória, o que pode conter, você não vai ler isso nos livros, mas aqui no canal